Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a este canal, que bom que você chegou a esse vídeo. Espero que você fique até o final e seja edificado pela palavra de Deus. Meu nome é Luiz, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Mateus. Para quem não conhece ou ainda não sabe dessas informações, um pouquinho da história de Mateus. Ele era um dos discípulos, apóstolos de Jesus. Ele, antes de conhecer o Senhor e antes de seguir o Senhor, ele era coletor de impostos, então era alguém não muito amado pela sociedade da época, né? Mas que recebeu o chamado do Senhor, seguiu o Senhor e depois foi usado para escrever o livro de Mateus, que foi escrito aproximadamente, segundo historiadores, no ano 70 depois de Cristo, e traz muitas revelações, muitos ensinos com relação à vinda do Senhor. É um livro que fala muito sobre o Velho Testamento, porque ele é uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Então, dos 4 evangelhos é o que cita mais passagens do Antigo Testamento, por conta de ser essa ponte. Então, ele fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre o ministério de Jesus, os milagres, as curas, o chamamento do Senhor e também a crucificação e a ressurreição do Senhor, tá bom? Esses são alguns dos temas centrais de Mateus. Então, fica aí com a gente, vamos juntos desfrutar desta palavra e que o Senhor possa nos abençoar. Antes de começar, eu queria fazer uma oração e espero que o Senhor possa tocar o seu coração aí do outro lado dessa tela. Amém? Senhor Jesus, obrigado, querido Deus, por esse momento. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é verdade, é a verdade que nos guia, que nos orienta. Continua falando nos nossos corações. Senhor, abençoa essa pessoa que está assistindo nesse momento. Também quero pedir ao Senhor que o Senhor toque o seu coração, o Senhor alcance também algo que ela precisa. Senhor, tu sabes a necessidade dela, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que sonda, é aquele que conhece os corações, por isso visita ela nesse momento. Senhor, se é uma cura que ela precisa, o Senhor entregue para ela. Senhor Deus, peço em nome de Jesus, se ela precisa de um milagre, o Senhor é aquele que pode fazer milagres, é aquele que sempre fez e sempre fará. Senhor, muito obrigado, que nós possamos ser iluminados por a tua palavra, que a tua palavra seja vida no nosso coração e ela dê muitos frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu queria começar pelo capítulo 1, certo? Aqui nós vemos a genealogia de Jesus e ela é mostrada por vários nomes. Dentre esses nomes, nós vemos que tem 2 nomes de destaque, que é Abraão e Davi. Então, Jesus ele tinha uma linhagem humana e também tinha uma linhagem real da descendência de Davi, certo? E aí nós vimos aqui, ó, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então são várias gerações citadas aqui até chegar na geração de Jesus. Então nós vimos pessoas da linhagem real. Também tem as citações de algumas mulheres que não são judias. E isso mostra para nós aqui algo muito interessante, que o Senhor Deus já tinha no seu plano salvar o homem, alcançar o homem, aqueles que não eram o seu povo, os gentios que somos nós. Então isso já vem mostrando aqui também algo interessante aqui, que essas mulheres representadas aqui, elas não tinham um padrão moral elevado para aquela época, muitas tinham problemas relacionados a pecados sexuais, prostituição, e mesmo assim o Senhor não excluiu elas de sua genealogia. Isso mostra que Deus ele ama as pessoas, ele
ele quer salvar, ele quer alcançar. Então esse é o propósito da vinda do Senhor Jesus, né? Depois, capítulo 2, nós vemos o nascimento do Senhor. Qual que era o contexto do nascimento do Senhor? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, nós sabemos que a concepção foi pelo Espírito Santo. E José e Maria, eles estavam noivos. Na época, eles tinham um contrato, tinham um compromisso de 1 ano de noivado. Então, assim, já era como se fosse um casamento, mas para eles se conhecerem e tal. E aí, José queria romper este compromisso em silêncio quando ele soube que Maria estava grávida. Só que o anjo, ele aparece para Maria e revela que ela ficaria grávida do Espírito Santo. E também aparece para José, falando para ele não se preocupar que aquele filho era do Espírito, entende? Então, o que acontece? O filho é do Espírito, né? Gerado pelo Espírito. Então, José entende o propósito que ele estava inserido e aceita Maria como sua esposa e se casam e o Senhor ele nasce, certo? Como que se deu o nascimento do Senhor? Eles estavam indo para uma viagem porque o governo romano solicitou que as pessoas fossem para ser feito o censo, né, a contagem. E no meio do caminho, Maria começa a ter as dores de parto e tal. E as pousadas, as hospedarias estavam cheias, que estava todo mundo em trânsito, viajando. E o único lugar que tinha disponível era a manjedoura, o curral onde ficavam os animais. O dono da pensão falou que eles poderiam ficar lá. E ali o Senhor nasce, né, num lugar simples, sem os luxos da época e tudo mais. E o Senhor nasce ali na manjedoura. E aí nós vemos que capítulo 2, a visita dos magos, né? Então os magos em uma terra muito distante, eles estudavam as estrelas e tal e viram a estrela que estava direcionando o nascimento do Senhor. Então o rei dos judeus estava nascendo e eles viram a estrela e saíram para adorar o Senhor e trazer presentes para o Senhor em gratidão à vida e o nascimento do rei dos judeus. Contam pelos estudos, né, alguns historiadores que essa viagem demorou cerca de 2 anos, do ponto de partida até eles encontrarem o Senhor. E aí no capítulo 2 a gente vê que os magos eles vão até Herodes, né, no palácio. Pelo texto ali, até para pegar informações como chegar até o menino. E aí Herodes era um governador, um rei muito autoritário, e ele tinha medo de todo mundo que se opunha a ele, e ele começa uma perseguição aos meninos. Então ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então o que acontece? Há uma matança enorme de inocentes por conta do medo de Herodes de que Jesus fosse uma ameaça para o seu reino, para o seu trono, né? E o Senhor ele precisa fugir, né? Sua família precisa fugir com Jesus para que ele não fosse morto. Aqui, capítulo 2, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho.
Então, Jesus e sua família vão para o Egito e esperam ali a morte de Herodes. Quando Herodes morre, eles voltam do Egito, né? Aqui o versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. No capítulo 3 de Mateus, vou tentar chegar até o capítulo 6 nesse vídeo, para não ficar muito longo. Nós vemos a pregação de João Batista. Então, João Batista, ele era primo de Jesus. E tem uma passagem bem legal, que quando a mãe de João Batista estava grávida, Maria vai visitar ela também, e ela está grávida também, e o bebê João Batista começa a se remexer na barriga da mãe. Então denota que ele já reconhecia o Senhor ali desde quando ele era um bebê. E segundo estudos, a diferença de idade deles ali era algo entre 6 meses de um para o outro, Jesus e João Batista. E Jesus, enquanto ele crescia, né? A gente sabe que o pai dele era carpinteiro, ele trabalhava com o pai, né? Provavelmente. E João Batista começa o seu ministério. Ele era filho de sacerdote e ele rompe todas as tradições do sacerdócio, dos religiosos da época. Ao invés de usar aquelas roupas sacerdotais, ele usa roupas de pele de camelo, né? Aqui, ó. E ele comia gafanhoto, mel silvestre. O capítulo 3 fala assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíam ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Então, João Batista, ele veio preparando o caminho para o Senhor, né? Quebrando as tradições religiosas, pregando o reino, o arrependimento. Então ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus, né? E aí João dá testemunho de Cristo, capítulo 11. Eu vos batizo, versículo 11, perdão. Capítulo 3. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele já estava anunciando o Senhor, e falava que ele estava chamando ao arrependimento, mas o Senhor batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 13, o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você imagina a cena, o Senhor ali sendo batizado como as outras pessoas. As outras pessoas eram batizadas, saíam. Mas quando o Senhor é batizado,
o céu se abre, né? Desce uma pomba, o Espírito como uma pomba, e uma voz, não sei, como uma voz de trovão, talvez. Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E aí o Senhor começa sua jornada ministerial, né? Capítulo 4, nós vemos o que? A tentação de Jesus. Então, o Senhor, após ser batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito, e ali ele fica 40 dias, né? E 40 noites de jejum, e ele teve fome, né? Jesus, ele era um homem, e ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, versículo 3: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus que procede da boca. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perceba, está escrito. Olha a importância de nós conhecermos o que está escrito para nós não sermos enganados. A palavra de Deus está aqui, está escrita. Então a gente precisa conhecer. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Viu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Que mais? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você imagina o Senhor ali sendo tentado, sendo testado depois de um período de fome por Satanás, e glória a Deus, ele foi aprovado, né? E aí, na sequência, nós vemos que Jesus ele volta para Galileia, né? E foi morar em Cafarnaum, tal. E aí, para se cumprir mais uma profecia, versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus. E aí o Senhor começa a sua pregação e ele vai seguindo, chamando os discípulos. Mais adiante nós vemos a vocação dos discípulos. Olha, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Isso aqui é algo muito, muito interessante, muito intrigante, sabe por quê? Porque, olha, pensa,
Se eu sairmos na rua agora e falar, ei, você aí, segue-me, outro, segue-me, cara, ninguém vai seguir. Pode ser que tenha um, mas é muito, a probabilidade é mínima. Por quê? Porque Jesus ele tinha uma atração, algo celestial, sabe? Tipo, ele não era conhecido, ele não tinha rede social na época, não tinha televisão, não tinha jornal. Ele era uma pessoa comum. E aí ele saía, as pessoas seguiam e largavam tudo para seguir o Senhor. Que loucura. E aí nós vemos que Jesus vai pela Galileia, percorre a Galileia, ele cura muitos enfermos, né? E os milagres vão acontecendo e o Senhor começa a desenvolver o seu ministério nessa terra. E depois, capítulo 5, a gente chega no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que são lições importantíssimas não somente para os discípulos na época, mas para nós e para as futuras gerações até a volta de Jesus vão ser importantes. Aqui algumas delas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e por vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, isso era uma preparação para eles entenderem a jornada e também se prepararem para aquilo que eles iam sofrer por seguir a Jesus. E para nós hoje também é algo muito prático isso. Por quê? Se nós aplicarmos, olha aqui, ó, mansidão, fome e sede de justiça, misericordioso, tantos problemas de relacionamentos que nós temos, nós passamos em questão de trabalho, família, até mesmo nas igrejas, né? Por falta de aplicar esses princípios na nossa vida e torná-los práticos, né? Então, assim, o evangelho ele visa causar uma transformação em nós. O Senhor nos chama da maneira que nós estamos, mas ele começa a partir do momento que nós cremos, nós recebemos o Senhor. Ele começa um processo de transformação. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu me consagro, mais eu vou sendo transformado e o Senhor vai tirando toda aquela natureza velha, pecaminosa e vai colocando mais da sua natureza. Ou seja, eu vou me parecendo mais com Cristo, mais com Jesus. Esse é o foco do Evangelho, né? Mas nesse caminho nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer muitas vezes ser motivo de piada, nós vão falar mal de nós, porque talvez nesse processo você vai ter que largar muitas coisas, até se afastar de pessoas que não entendem o processo. Então, assim, não é um caminho fácil, né? Mas é um caminho que vai nos conduzir à glória, vai nos conduzir a estar com o Senhor. E um preço precisa ser pago, né? Depois fala sobre os discípulos, o sal da terra. Então,
qual que é a função do sal? O sal, ele dá sabor, né? Algo sem sal é algo sem sabor. Então, assim, o mundo sem o sal, que é a palavra, sem o sal, que é Jesus, é um mundo sem sabor. Então, os discípulos, eles tinham a função de levar sabor para a vida das pessoas, os abatidos, os tristes, os enfermos, né? A pessoa que está enferma, ela está triste, ela está abatida. Então, a palavra, Jesus, ele é o sal, e os discípulos também eram o sal da terra, e nós também, como discípulos, somos o sal da terra. A luz do mundo. Então, assim, aqui o contexto de luz é um contexto de vida, né? É um contexto de claridade, de onde a luz chega, a vida chega. Por exemplo, uma planta, para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela frutificar, ela precisa do quê? De luz, né? Da luz solar, que ali vai fazer o processo de fotossíntese e etc. Então, a luz do mundo, o mundo vive nas trevas, né? Desde que o mundo é mundo, as trevas, elas tentam dominar. Mas a luz, que é a palavra, a luz que é o próprio Jesus, ele ilumina os corações, ilumina as mentes, para que as trevas não tomem conta da vida das pessoas. E os discípulos tinham a função também de ser luz do mundo, assim como nós, hoje, discípulos do Senhor, temos a função de ser luz, ou seja, um lugar que a gente chega está coberto por trevas, situação de morte, nós precisamos ser a luz, iluminar, né? De maneira prática. Agir como o Senhor agiria, indo contrário talvez ao fluxo do mundo, ao fluxo de como as coisas acontecem. Isso é ser luz, né? Aí o Senhor mais adiante não veio revogar a lei, mas cumprir a lei. Então o Senhor aqui ele mostra que muitos na época acusavam o Senhor de não cumprir a lei e tal, porque o Senhor fazia milagres no sábado, cura e tal. Mas o Senhor fala aqui que ele não veio eliminar a lei, mas ele veio cumprir a lei, né? E ainda mais, ele eleva, né? A lei, ele eleva o nível dos mandamentos, né? Aqui, ó, versículo 21 do capítulo 5. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Esse ponto aqui é muito importante. Quando a gente fala de oferta, hoje muito se fala em dinheiro, né, nas igrejas, e o foco acaba sendo no dinheiro, na oferta do bem material e tudo mais, na oferta dos serviços, enfim. Mas olha aqui, ó, que fala sobre reconciliar, né? Isso é algo que é interessante. A gente precisa olhar para isso com atenção, porque é mais importante você se reconciliar do que o fato de dar a oferta. E hoje as pessoas vão oferta e tal, acontece, mas não procura reconciliar com o irmão que talvez ofendeu, com um familiar, com alguma pessoa que ela ofendeu. Então assim, é importante, ó, aqui, ó, reconciliar com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele,
a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sobre o adultério, ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Dos juramentos. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo céu, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Olha como o Senhor eleva a lei, né? Esse versículo 37 aqui é algo muito prático e que muitas pessoas têm dificuldade de cumprir. A nossa palavra precisa ser sim ou não. Muitas vezes a gente não quer fazer alguma coisa e fica naquela, mas eu não quero desagradar e tal. E a gente tenta inventar uma historinha para a pessoa ali do outro lado se sentir mais confortada em receber aquele não. Então, assim, a gente precisa ser sincero e falar a verdade. Sempre a verdade, a custe o que custar, né? Se eu vou ser prejudicado, tudo bem. Se eu não vou ser, tudo bem. Se outro vai ser prejudicado com a verdade, cada um precisa pagar pelas consequências das atitudes, certo? Então, nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Da vingança, ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Nossa, esse versículo aqui, nossa natureza, ela é de revidar, né? Então, assim, quando alguém fala alguma coisa, não sei se você aí também é desse jeito, mas automaticamente eu já quero, né, me defender, justificar, argumentar, principalmente quando eu acho que eu estou certo. Mas olha o que o Senhor fala: se alguém ferir a face direita, volta a outra. Olha o padrão que o Senhor estabeleceu, né? Que a gente possa alcançar essa graça e chegar nesse padrão, né? 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as coisas ao que deseja que lhe empreste. Então, olha o Senhor ele elevando a lei, né? E para concluir, o capítulo 5 e também esse vídeo,
do amor ao próximo. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele fez nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Olha só, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é o que a lei falava. Você ama o teu próximo, odeia o seu inimigo. Mas o Senhor fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tá aí uma coisa também que é difícil para a natureza humana, para o nosso velho homem. Mas como que eu consigo amar o inimigo e ainda orar por ele? Por meio da vida de Jesus, por meio da nova natureza. A partir do momento que eu sou uma nova criatura, eu tenho essa vida dentro de mim que me permite chegar a esse ponto. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me derramo na presença do Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho experiências, mais isso vai se tornando possível. Porque, como o Senhor falou, é fácil amar quem nos ama, quem é nosso amigo, quem é legal, mas e aquele colega de trabalho que te persegue? Aquele colega de trabalho que não vai com a sua cara? Ou um familiar, ou alguém, algum ambiente que você esteja. Então nós precisamos buscar elevar o padrão, assim como o Senhor elevou, né? E o versículo 48 conclui: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então esse tem que ser o nosso anseio, a nossa busca. Reconhecer, primeiro, reconhecer. Eu não sou perfeito, eu tenho dificuldade em amar meus inimigos. Muitas vezes eu não consigo amar nem meus amigos, mas eu quero ser perfeito como o Senhor é. Se a palavra fala que nós podemos alcançar isso, é porque nós podemos. Por meio da nossa capacidade humana? Não. Mas por meio da vida de Jesus, da vida de Deus que está em nós. Espero que Deus possa ter falado algo com você nesse vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui e que Deus te abençoe em nome de Jesus.